Fala minha rapaziada, mais um vídeo novo aqui no canal. E o tema do vídeo de hoje é nada mais nada menos do que o derby ou clássico, como você preferir chamar, paulista entre Palmeiras e Corinthians, que aconteceu ontem, além de Botafogo e Nova Iguaçu e as lesões que estão assombrando o Botafogo nesse começo de temporada, certo? Antes de assistir o vídeo, já vou te pedir aquela moral, aquela perturbação de sempre. Curte o vídeo aí, deixa o seu comentário, pode ser no final ou agora, deixando a sua opinião pra gente trocar essa ideia, pra gente debater. Se inscreve no canal se ainda não tiver inscrito. E pô, manda pra aquele seu amigo botafoguense, corintiano, palmeirense. Joga aí nos seus grupos dos seus amigos aí de futebol, no WhatsApp, no Telegram, onde você quiser. Manda pra família, enfim, dá essa moral aí pra gente que tá aqui criando conteúdo, valeu? E não esqueça também, olha aí na descrição, segue lá o Fino da Bola nas outras redes sociais, TikTok, Instagram, que eu posto tipos de conteúdos diferentes lá também, pra vocês, sempre falando de futebol, e todo dia, ou quase todo dia, valeu? Obrigadão. Então vamos começar aqui o vídeo de hoje. Vamos começar falando do mais importante, né? O clássico paulista, Palmeiras e Corinthians, lá no Allianz Parque. Cara, sobre o jogo, vou começar falando sobre o Palmeiras, era o mandante. Palmeiras, assim como foi o clássico do segundo turno do Brasileirão, lá em Itaquera, o Palmeiras fez um primeiro tempo muito bom, amassou o Corinthians, criou oportunidade de gol. Logo aos 10 minutos, num bolão do Piquerez, assim, que passe. Piquerez voltando de uma lesão grave, que perdeu praticamente o ano passado inteiro, né? Com uma lesão que tirou mais de 6 meses dos gramados. Tá voltando, tem voltado muito bem nesse começo de temporada no Campeonato Paulista. E ontem deu uma bola espetacular pro gol do Maurício, logo aos 10 minutos, assim. Num gol que o Corinthians toma igualzinho tomou contra o Noroeste lá na Neoquímica Arena. Essa bola, esse lançamento direto, que o atacante ali sai nas costas entre os dois zagueiros, né, como elemento surpresa, sai cara a cara com o Hugo. O gol é idêntico, mais uma vez o Corinthians tomando um gol desse. Num bolão do Piquerez, gol do Maurício logo no começo do jogo, 1-0. E o Palmeiras continuou criando, teve uma boa chance com o Estevão numa jogada pela direita, numa boa defesa do Hugo. Enfim, Palmeiras com bastante volume de jogo, controlando a partida. E no vacilo do Richard Rios ali na saída de bola, dormiu no lance, uma displicência grande. Perdeu a bola para o Memphis Depay, que arrancou, serviu o Yuri Alberto, que bateu cruzado, bateu muito bem para empatar a partida. Teve uma boa defesa do Everton também ainda, num lance de escanteio. Mas o primeiro tempo com um domínio completo assim, do Palmeiras. Foi uma boa partida do time do Abel, que foi com dois atacantes, né, o Facundo Torres e o Estevão. Jogou Richard Rios, Veiga e esqueci o outro, o Maurício no meio, com 3 zagueiros, né? O Naves acabou se juntando ali a Gustavo Gomes e Murilo. Mas boa partida do Palmeiras no primeiro tempo. O Corinthians no segundo tempo conseguiu controlar um pouco melhor as ações ofensivas do Palmeiras, se defendeu um pouco melhor, principalmente com a entrada do zagueiro João Pedro na vaga do Alex Santana. Começou a sofrer um pouco menos o Corinthians, então estava tentando sair um pouco mais ali pro jogo, mas aí o Yuri Alberto, que no lance do gol chutou a bandeira de escanteio, mais uma polêmica dessa. Os jogadores já sabem que não pode e continua fazendo. Eu também discordo da regra, assim, ainda mais era torcida única no estádio, como é que o cara vai comemorar sem nenhum torcedor dele, assim. Eu não concordo muito com essa regra de chutar a bandeirinha de escanteio, mas o Yuri Alberto foi lá, tomou o cartão no lance do gol e depois ele tenta simular uma falta de maneira ridícula na segunda etapa, ridículo. Ele, joga ali o pé, enfim. Procura o lance aí que vocês vão ver. Uma simulação que nem era de pênalti, assim, um lance meio tosco, bem tosco mesmo do Yuri Alberto. Toma o segundo amarelo, pra mim, decisão correta do Klaus. O Ramon Dias reclamou bastante na coletiva, mais o Emiliano até do que o próprio Ramon, mas reclamou bastante na coletiva desse lance, mas eu achei correta a expulsão do Rafael Klaus, o Yuri Alberto expulso. E com um a menos fica bem complicado. O Palmeiras continua tendo volume de jogo, mas criou bem menos oportunidades do que na primeira etapa. O Palmeiras mais uma vez tendo dificuldades contra equipes que estão se defendendo, e o Corinthians com a menos não tinha mais muito o que fazer, a não ser se defender. O Palmeiras ficou cruzando bola para a área, mas falta esse 9 claramente. O Abel até coloca o zagueiro Benedetti ali, que tem quase 2 metros de altura, para tentar alguma coisa, mas não consegue. Tem uma bola na trave, para vocês terem noção, uma jogada pela esquerda que o Mike aparece dentro da área para cabecear. A bola pega ali no pé da trave, no rebote o Estevão chuta para fora. Mas nada muito mais que isso. Tem um chute de fora da área do Veiga também, para uma defesa assim tranquila, que o Hugo encaixa. Enfim, o Palmeiras fica circulando a bola ali, rodando de um lado para o outro, não conseguindo achar espaço. E no finalzinho do jogo, já numa jogadaça individual do Estevão, realmente é muito diferente. O Charles perde a bola no meio campo, o Estevão pega a bola, tira o Kaká da jogada com uma facilidade absurda. O Bidu dá o bote, ele tira mais uma.
e depois ele já dentro da área, dá um corte para trás, e quem faz o pênalti, se eu não me engano, foi o próprio Charles que fez o pênalti? Não lembro. Enfim, o jogador do Corinthians vem, chega e faz o pênalti em cima do Estevão. O pênalti muito comemorado, o próprio Estevão comemora demais, a torcida do Palmeiras comemora muito, os jogadores do Palmeiras comemoram muito a marcação do pênalti. Assim, indiscutível, tá? Nem deve ser polêmica de arbitragem isso. Mas o Estevão pega a bola, vai pra cobrança e o Hugo faz a defesa. O Estevão fica bem abalado ali, chora, ele bota a camiseta no rosto, assim, até quando acaba a partida, depois do empate, o Estevão deita ali no chão, fica um tempo deitado, assim, com o rosto coberto, os jogadores do Palmeiras vão lá tentar ajudar o Estevão, assim, ele fica bastante abalado mesmo, mas normal, o garoto de 17 anos joga muita bola, o Estevão é daqueles talentos diferentes mesmo que aparecem no futebol brasileiro, tem uma personalidade muito grande, futebol, enfim, joga muita bola. Eu sou muito fã do Estevão, acho que é um futuro brilhante, assim, para a Europa, para a seleção brasileira e para tudo, para o futebol brasileiro de maneira geral. Mas acabou perdendo a cobrança. Mais uma defesa do Hugo Souza. Foram 18 pênaltis cobrados contra o Hugo Souza com a camisa do Corinthians. Ele pegou 6, ou seja, 1/3 dos pênaltis que foram cobrados contra o Hugo Souza. Ele pegou, 2 foram para fora, os outros 10 entraram. Então, já no finalzinho do jogo, depois o Palmeiras ali ainda tenta, mas fica jogando bola para dentro da área, mas nada demais acontece. Na coletiva, o Abel foi lá perguntado novamente sobre o Flaco Lopes, que dessa vez não foi relacionado para a partida por opção técnica mesmo. O Abel deixou muito claro o recado para o Flaco Lopes, que ele precisa demonstrar no treinamento, né? O Flaco Lopes passou por uma cirurgia nessas férias aí no nariz e acabou perdendo bastante massa muscular. Isso atrapalhou o começo de temporada dele. Ele chegou a ser titular em algumas partidas mais no começo do campeonato, mas perdeu espaço totalmente. E o Abel chegou a falar que o garoto da base era a principal opção de 9 que ele tinha no elenco. E foi perguntado novamente na coletiva ontem sobre o Flaco Lopes. Ele falou que o Flaco Lopes precisa demonstrar nos treinamentos que ele quer e que ele merece vaga na equipe. Então o recado do Abel tá bem claro aí pro Flaco. E mais uma vez, cara, o Paulinho chegou. Eu não acho que o Paulinho seja esse 9, eu acho que é um jogador que pode agregar muito, mas é um jogador que tem uma deficiência na hora de finalizar, é um jogador que costuma, pelo menos no Galo, apesar de marcar muitos gols, foi o artilheiro do Brasileirão 2023, é um jogador que perde muitas chances de gol, não sei se é esse cara. O Facundo Torres também não parece ser esse cara. E o Palmeiras, assim, parece que vai tentar o Vitor Roque mais pro Super Mundial, mais no meio do ano. Parece que a ideia do Palmeiras é essa, assim que acabar a temporada europeia, mas realmente fez falta, como eu falei, o Palmeiras terminou o jogo com o Benedetti, o zagueiro, como centroavante. E o Corinthians, cara, é isso, mais uma partidaça do Hugo. Esqueci de falar da polêmica de arbitragem no lance do pênalti, porque depois que o Hugo Souza defende, a bola vai pro meio da área e o zagueiro do Corinthians vem, chega e tira a bola, chuta pra fora. E o Abel foi reclamar depois na coletiva e parece que o Palmeiras vai entrar até com uma reclamação oficial lá na Federação Paulista, sobre descumprimento de regra, sobre erro de arbitragem, porque teoricamente o jogador que tira a bola teria invadido, né? Mas até o vídeo do Vitor Sérgio falando sobre isso, a regra nesse caso é diferente do que do pênalti, por exemplo, que se você sofrer um pênalti, um contato ali no pé com o pé em cima da linha, é pênalti, mas nesse caso de invasão, o tronco e a perna do zagueiro do Corinthians que estão dentro da área, eles não estão tocando o chão, então ele está projetado com uma perna já, um joelho ali, o tronco, né, dentro da área, mas o pé dele não está no chão ainda na hora que o Estevão bate na bola. O pé dele que está fixado no chão está fora da área. Então isso não poderia, o Rafael Claus acertou, o VAR também acertou em não chamar, justamente por causa da regra nesse caso de invasão. Você tem que estar tendo contato no solo na área. O corpo, diferente do impedimento, por exemplo, ele pode estar à frente, o tronco e a perna no alto, que não configura invasão. Então eu acho que essa reclamação do Palmeiras não vai para frente, não tem muitos fundamentos na regra. Mas o Abel reclamou bastante desse lance da arbitragem, que parece que a regra é bem clara em relação a isso. Sobre o Corinthians, mais uma vez um primeiro tempo ruim, mais um clássico que o Corinthians joga mal, assim como foi o clássico contra o São Paulo lá no Morumbi. Daqui a 2 rodadas tem clássico contra o Santos. Vamos ver se já vai ter o Neymar, enfim, muito provavelmente pode ser, né, o primeiro clássico dessa volta do Neymar. Domingo, Corinthians e São Bernardo, o Rodrigo Garro deve voltar à equipe, inclusive tem acontecido aí umas tretas de bastidor, porque foi prometido ao Memphis Depay que a camisa 10 seria dele em contrato, e ele já estava reclamando que isso não estava acontecendo. Parece que o Garro também não gostou da atitude do Memphis, que o Garro é o camisa 10 do Corinthians, enfim. Parece que o Corinthians está preparando aí um mega evento
para anunciar essa camisa 10 para o Memphis Depay. O Garro vai ficar com a camisa 8, ele que estava passando, teve todo o embrólio lá da questão judicial, enfim, das férias, e além disso ele estava com uma lesão no joelho que estava sendo tratado, deve voltar agora no domingo na partida contra o São Bernardo. O Corinthians que em breve já vai ter partida da pré-Libertadores, parece que a partir de agora o Campeonato Paulista vai ficar um pouco de lado. O Corinthians é líder, tem a melhor campanha geral do Campeonato Paulista, está com a classificação bem encaminhada, deve começar a utilizar o time misto ou reserva no Campeonato Paulista para preparar a equipe principal para o duelo da pré-Libertadores. Mas é isso, expulsão boba do Yuri Alberto, acho que eu passei aqui por todos os pontos que eu queria falar. Mais uma partidaça do Hugo Souza, volta do Garro, a questão da numeração também. E detalhe, eu postei lá nas minhas outras redes sociais, foi, se eu não me engano, no Instagram. Cara, que caneta do Depay, hein? Nossa, eu tô impressionado, eu já vi esse lance umas 50 vezes, assim. Ele para a bola na frente do marcador, finge que vai pro lado, assim, dá um elástico com a caneta, assim. Nossa, bagulho humilhante. Se não viram ainda, vejam de preferência lá no Instagram do Fino da Bola, porque realmente foi um lance espetacular. É isso que temos para falar sobre o jogo. Agora eu quero falar do Botafogo e Nova Iguaçu. Ontem, Campeonato Carioca, o Botafogo venceu o Nova Iguaçu por 1-0 lá em Moça Bonita, em Bangu. E preocupação, o Botafogo escolheu ir com o time completinho, praticamente o time todo titular da temporada. Volta, primeiro jogo do Bastos desde aquela partida do Brasileirão do ano passado contra o Palmeiras, foi o jogo que ele se machuca, jogo no Allianz Parque. O Bastos que não jogou as últimas rodadas do Brasileiro, né? Jogo contra o Inter, contra o São Paulo, não jogou a final da Libertadores, não jogou o Mundial de Clubes, não começou o Campeonato Carioca agora junto com a equipe principal também, perdeu os 2 jogos, né, que o time principal jogou, Fluminense, e nem a Supercopa contra o Flamengo. Resolveu voltar ontem, e ali com 5 minutos de jogo ele toma uma pancada ali no joelho, e gira mal o joelho, num gramado bem ruim mesmo, de Moça Bonita, gramado alto, e acaba saindo machucado. E logo 10 minutos depois, no contra-ataque também, o Arthur dá uma arrancada, o Arthur, contratação do Botafogo, provavelmente para substituir o Luiz Henrique. Ele dá uma arrancada ali no contra-ataque também, e na hora já bota a mão na coxa ali, pedindo substituição. Então 2 lesões ali, antes de 20 minutos o Botafogo já fez 2 alterações por lesão. E preocupa, eu vi muitos torcedores reclamando da escolha do Carlos Leiria por utilizar o time titular nessas situações, no gramado e tudo mais. Assim, eu concordo, a importância do Campeonato Carioca é baixíssima, mas eu também concordo que você tem que dar ritmo de jogo para os caras. O Botafogo tem uma final contra o Racing daqui a 15 dias, e tudo bem, vai ter clássico ainda, no dia 12, se eu não me engano, pega o Flamengo no Maracanã, ainda tem jogo contra o Vasco, enfim, mas eu acho que é muito pouco você utilizar só em certos jogos. Eu acho que, enfim, não sei, eu acho que a questão não foi essa, utilizar o time titular ou não. Eu acho que foi muito mais azar, assim, uma questão muscular, ela pode acontecer em qualquer tipo de gramado. E a do Bastos é um cara que tá voltando de lesão. Eu acho que nenhuma das 2 lesões eu vejo como preocupante por causa do gramado. Assim, o Botafogo reclamou bastante, parece que vai pedir a Ferdi para não ter mais jogos em Moça Bonita. O Bangu soltou uma nota reclamando e rebatendo a postura do Botafogo. Enfim, eu acho que as 2 lesões foram ocasionadas por situações de infelicidade e não por causa do gramado, mas também não sou médico e não tem como cravar isso de maneira alguma. Mas sobre a partida, mais um jogo ruim do Botafogo, ruim mesmo, de não criar, jogadores errando coisas tecnicamente, assim, muito abaixo. Marlon Freitas muito abaixo tecnicamente, errando passes. Destaque pro Barbosa, que fez uma boa partida, mas assim, jogadores muito abaixo fisicamente, tecnicamente, parece que não querem estar ali, enfim, começo de temporada estadual. Mas o Botafogo ainda acha um pênalti numa jogada individual do Matheus Martins na segunda etapa, que o Savarino perde, o goleiro defende, e depois, já no final do jogo, lá para os 45, 46 minutos, uma bela bola do Savarino, o garoto da base, o Kaique, acaba fazendo o gol da vitória. Assim, se for pensar em classificação, vitória importante, o Botafogo agora voltou para o G4 com essa vitória, mas preocupante demais, assim. Eu acho que não tem muito o que você tirar em relação à análise de qualquer coisa, porque realmente é um jogo 10 horas da noite lá em Bangu, muito calor, e os caras claramente não queriam estar ali, enfim. Mas fica aí o registro dessas lesões do Botafogo. Agora é ver a gravidade, esperar e aguardar e fazer exames para saber a gravidade e quanto tempo eles vão ficar fora. Mas é isso, esses são os principais destaques que eu queria trazer dessa quinta-feira de futebol.
Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o like aqui mais uma vez, se inscreve no canal, siga o Fino da Bola nas outras redes sociais, compartilha aí o vídeo para seus amigos. Gostou? Não gostou? Me achou um idiota? Não concordou com as minhas opiniões? Mano, pode deixar aqui nos comentários, vamos discordar. Manda pros outros, fala assim, cara, olha o que esse imbecil tá falando. E se gostou também, indica pra rapaziada aí. Por aqui tem futebol todo dia, ou quase todo dia, como eu costumo falar. Mas agradeço demais a vocês que estão aqui sempre comigo, valeu? Obrigadão pela moral, tamo junto, até a próxima.